Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. No livro do Êxodo, para os crentes que chegam recentemente à igreja, se converteram agora, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 22 a 27, no livro do Êxodo, capítulo 15. O texto assim nos afirma, nesse momento em que o povo de Deus estava em direção ao cumprimento das promessas divinas. E depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Enfrentando decepções. O que é uma decepção? É quando temos uma expectativa positiva em relação a uma pessoa ou a pessoas, em relação a fatos. E quando se concretizam, chegamos à conclusão de que não aconteceu o que nós esperávamos. E vem em nós logo aquele sentimento de decepção. A decepção é parte da vida humana. É impossível viver sem, de vez em quando, enfrentar decepções. A questão não é se você e eu vamos, ao longo da vida, ter ou não decepções. Nós teremos, com certeza. Mas a questão é como reagir, como enfrentar as decepções que, como disse, são comuns à vida de todo ser humano. Quantas vezes as pessoas sonham, por exemplo, um jovem, uma jovem sonham e se enamoram e se preparam e se casam e depois de um tempo começam a experimentar tremendas decepções. E ficam a imaginar, como é que isso de fato está acontecendo comigo? Eu jamais esperava que isso fosse acontecer. Às vezes na família, os filhos chegam, e quando chegam trazem aquela alegria incontida, e eles começam a crescer,
Enquanto pequeninos, estão sempre juntos a nós, mas chega uma hora em que eles já não querem mais estar conosco. Quando passa daquela fase de junior para adolescência, quando a gente vai sair e convida os pais para irem juntos, a pergunta que eles fazem é o seguinte: quem é que vai estar lá? Se não tiver ninguém da faixa etária deles, o que eles vão dizer é o seguinte: não vai ter ninguém lá. Não é assim que acontece, irmãos? Então eles começam a crescer, e daqui a pouco, muitas vezes, eles entram por caminhos ou descaminhos dessa vida, e isso nos traz uma tremenda decepção. Como reagir? Quantas vezes nós sonhamos, né, em relação à nossa vida profissional, as pessoas se dedicam, se envolvem, e ao final o resultado não é o esperado, isso cria decepção. Quantas vezes nos negócios, quanta gente projetou tanta coisa, e ao final é uma grande decepção. Eu estava lendo ontem o jornal, e uma notícia que, creio que quem lê foi informado, né? Talvez não, com certeza, nesses últimos 2 anos, o maior empresário do Brasil, que vive lá no Rio de Janeiro, ele teve apreendido pela justiça todos os seus bens, dele, dos seus filhos, da sua esposa e da sua ex-esposa. E eu fico imaginando, não vou entrar no mérito do que ele fez ou deixou de fazer, quanta decepção. Aquele homem que tinha tudo, ao ponto de dar para um dos seus filhos um carro no valor de milhões de reais, hoje não tem nem um veículo para andar. Decepção é um fato real da vida. O texto que está diante de nós mostra uma expectativa frustrada de cerca de mais de 2 milhões de pessoas. O povo hebreu, os israelitas, eles estavam passando por um momento tremendo. Eles chegam ao Egito através da misericórdia de Deus. Eles fizeram uma coisa errada, a nação que estava nascendo, aqueles que iriam tornar-se os patriarcas de Israel, no sentido das 12 tribos. Eles vendem, no momento, um adolescente, seu irmão mais novo, ou pelo menos o quase mais novo, havia um outro menor do que ele, José, o José do Egito. José vai levado para a terra do Egito. E ali no Egito, José permaneceu por cerca de vários anos, exatamente 17 anos, diz a Bíblia. E quando José estava com 30 anos, depois dele ter sido usado por Deus para interpretar os sonhos do faraó, das vacas magras e gordas, então havia fome em toda a terra, e o texto diz que por causa disso, os irmãos de José foram ao Egito para adquirir mantimento para que a família não perecesse. E ali, chegando no Egito, os irmãos conhecem o texto, se não conhecem, é bom que leiam na Bíblia. A Bíblia diz que José deu-se a conhecer a sua família e levou a família toda para o Egito. Eles lá chegaram com 70 pessoas da família de José. Passaram-se muitos anos, 4 séculos, e a Bíblia diz que a situação mudou completamente. Eles que no início eram bem-vindos ao Egito, agora eram pessoas não gratas. Eles que no início tinham liberdade, agora eram escravos. E nesse tempo de uma tremenda escravidão, a Bíblia diz que o povo orou e Deus levantou Moisés. E Moisés foi instrumento de Deus para a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Irmãos, eu posso imaginar quando naquela noite, onde ninguém dormiu na terra do Egito,
a noite da 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, quando o Senhor havia asseverado através de Moisés que naquela noite o Senhor visitaria a terra do Egito e libertaria a nação de Israel daquela escravidão de muitos anos. Aquilo que parecia impossível estava acontecendo. E nessa situação criou-se uma expectativa muito grande no coração daqueles homens e mulheres de Israel. E eles começam a sair do Egito, eles começam a marchar em direção à terra prometida. E o texto, é claro, ao afirmar que eles caminharam 3 dias. E ao final de 3 dias, eles não acharam água. Aquela expectativa positiva, aquela euforia, se transformou numa tremenda decepção. Talvez você, a menos que tenha passado pela vida militar, não sabe o que é isso, ficar sem água há muito tempo. Mas é uma coisa terrível. E diz o texto que eles sentiram uma tremenda sede. E depois desse tempo de muita sede, eles vislumbram um bocado de água e eles vão apressadamente para tomar aquela água e saciar a sua sede. E quando eles chegam lá, imagina, você com sede, vê água, não tem coisa melhor do que isso. Quando eles chegam lá e tomam a água, diz a Bíblia que eles não puderam beber porque as águas eram amargas. Então o povo teve uma grande decepção. O que fazer quando chega a decepção diante de nós? Podemos reclamar, podemos maldizer, podemos falar com todo mundo, mas nesse texto nós temos alguns ensinos, se queremos pensá-los nessa manhã, que nos dão a direção a tomar quando a decepção chega. Primeira coisa que precisamos fazer é procurar descobrir o propósito de Deus por trás das decepções. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o nosso Deus está sempre querendo fazer alguma coisa boa, mesmo quando chegam decepções. Porque o nosso Deus é o Deus que quer o melhor para nós. Deus quer nos ensinar sempre algo. Nunca se esqueça disso. Mesmo quando você está diante de uma decepção que você não consegue entender, não consegue compreender, não fique fixado nela. Fixe no propósito de Deus. Não que Deus tenha criado decepção, Deus não cria, mas a vida humana cria. Então, fixe que Deus tem um propósito por detrás das decepções. Deus é poderoso para mudar a história. Deus quer nos fazer crescer através das decepções. É interessante como Deus faz. Somente Deus é assim. Você está decepcionado? Não fique a lamentar. Procure entender qual o propósito de Deus. Aonde Deus vai levar essa situação? Como é que Deus vai conduzir esse fato na sua vida? Como é que Deus vai transformar essa história? Porque a Bíblia diz que Deus ama a você, Deus ama a mim. Não importa o que aconteça nessa vida, não importa o quanto sejamos marcados com decepções, o importante é saber que mesmo nessa situação, Deus está cumprindo o seu propósito e Deus há de nos ensinar e Deus há de nos ajudar tremendamente. Uma segunda ideia que está clara no texto é que quando somos decepcionados, não devemos fixar nos culpados. Não fiquemos a procurar culpados, porque isso não resolve nada.
Há uma expressão que os mais antigos, né? Os mais antigos não, mais antigos mais experientes, costumavam dizer o seguinte: não adianta chorar o quê? O leite derramado. Sabe por que tem essa expressão, não adianta chorar o leite derramado? Porque se o leite derramou, você tem que limpar logo. Quanto mais tempo leva, mais duro fica e mais difícil de limpar. Então não adianta ficar chorando o leite derramado. Não adianta ficar procurando culpados pela sua decepção. Porque enquanto você está procurando culpados, você não foca no projeto maior de Deus. O texto diz que ali naquele momento o povo começou a murmurar contra Moisés, a dizer: Moisés. Veja, irmãos, como é que é o povo. Aquele Moisés que antes fora aclamado como homem de Deus, agora o povo está reclamando contra Moisés, dizendo: Moisés, por que que você fez isso conosco? Por que que você nos trouxe para esse deserto? Por que, Moisés, nós estamos padecendo sede? Por que que essas questões estão acontecendo? E o texto é claro ao afirmar que o povo se desespera, irmãos. Quantas vezes nós ficamos desesperados diante de uma decepção, dizendo o seguinte: a vida acabou, agora não sei o que vou fazer. Não, irmão, faça isso não. Olhe para o Senhor, porque o Senhor está conosco. Né? O que diz a Bíblia? Deus é o quê? Salmo 46. O que diz a Bíblia? Deus é o quê? Não é possível que os irmãos não saibam, né? Salmo 46, o que diz Salmo 46? Deus é o nosso e fortaleza na hora de quê? Da angústia. Irmãos, nós temos um Deus que é presente, que é fortaleza, que é socorro, não na hora da festa, porque na hora da festa todo mundo quer estar presente. Na hora da festa todo mundo é socorro. Eu referi-me ao início dessa mensagem àquele empresário, né? Maior empresário brasileiro. E era interessante que a reportagem da Folha de São Paulo disse que houve um tempo em que ele ia numa reunião, as pessoas até pagavam para ser fotografado do lado dele, irmãos. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. E hoje ninguém quer saber dele. A vida é assim. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é nosso socorro na hora quando ninguém pode nos socorrer. Por isso, na hora da decepção, nós não devemos procurar culpados e chegar ao desespero. Devemos continuar esperando em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vem ao nosso auxílio. O Salmo 40, um dos salmos mais preciosos da Bíblia, diz assim: eu esperei como? Com paciência em quem? No Senhor. E Ele fez o quê? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então você tem motivo para estar decepcionado? Tem. Não fique preso a esse motivo. Não fique buscando o culpado. Busque o Senhor. Confie no Senhor. Uma outra ideia desse texto é, quando chega a decepção, nós devemos procurar usar o processo de Deus para vencer decepções. Na Bíblia, há saída para tudo. Há um processo de Deus para a vitória das decepções. E a primeira coisa que precisa acontecer quando há um motivo de decepção, claro, nós avaliamos, chegamos à seguinte conclusão: eu estou decepcionado com isso. Motivo para que nós saiamos dessa situação é usar o processo de Deus. E o método de Deus está no texto claro, no verso 25. Diz assim: que Moisés clamou ao Senhor. E ali, diz a Bíblia, Moisés clamou ao Senhor. Irmão, você já clamou ao Senhor? Às vezes nós não clamamos ao Senhor, nós até reclamamos com o Senhor, mas nós não clamamos ao Senhor. Então, se você quer vencer uma decepção, clame ao Senhor, prostre-se diante do Senhor,
Ajoelhe-se diante do Senhor, leve o seu rosto em terra diante do Senhor, clame ao Senhor, porque o Senhor é claro ao afirmar na Bíblia: clama a mim e eu vou responder, e vou anunciar a você coisas grandes, coisas ocultas, coisas firmes que você nem conhece. Então, o método de Deus para vencer decepção é clamar ao Senhor. E quando clamamos ao Senhor, há uma coisa que acontece. O texto diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um graveto, uma árvore. Ou seja, quando nós clamamos ao Senhor, nós começamos a ver através dos olhos de Deus. Somente quem clama ao Senhor tem a visão de Deus. Quem não clama ao Senhor tem a visão do homem, e a visão do homem é limitada. A visão do homem, ela é incapaz de perceber solução, onde de fato solução não há. Mas quando temos a visão de Deus, irmãos, nada nos é impossível. Então, primeira coisa para ser vencedor na decepção: clame ao Senhor. E quando você clamar ao Senhor, virá a segunda realidade na sua vida. Deus vai abrir os seus olhos para que você veja através dos olhos de Deus. Como é bom ver através dos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus estão sempre fixando na saída. Pode parecer que está tudo errado, mas Deus nos faz ver o certo. Deus nos mostra a saída. E a terceira coisa a fazer, além de clamar, além de olhar através dos olhos de Deus, você precisa ouvir a orientação de Deus. O que Deus falou a Moisés, no verso 25, foi o seguinte: e disse, se ouvires, melhor, no verso 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhumas enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, é bom ouvir a orientação de Deus. Quantas vezes nós não queremos ouvir Deus? Às vezes Deus está falando, o crente não quer ouvir. Deus está gritando, nós não queremos ouvir. Deus troveja, nós não queremos ouvir. Mas quando ouvimos a voz de Deus, Deus transforma tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem sempre melhor para nós. Eu fico imaginando que muitas vezes nós não experimentamos as bênçãos de Deus. Não é porque Deus não possa nos abençoar. É porque o nosso coração não está fixo em Deus. Está fixo nas questões desta vida, nos sabores dessa vida, mas não fixos no Senhor que nos sara, o Senhor que nos promete que cumprirá tudo quanto Ele prometeu. Depois que Deus disse, olha, se você cumprir o que eu estou mandando, se você não somente ouvir, mas cumprir o que eu estou mandando, então eu vou sarar essa situação. A Bíblia, quando ela é escrita, a gente não tem essa noção exata do tempo quando aconteceu. A impressão é que foi imediato, talvez não tenha sido. Diz o verso 27, então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ou seja, Deus tem fontes de água para saciar a nossa sede. Deus tem palmeiras para nos proteger do calor, mas é preciso que nós clamemos ao Senhor, que olhemos através dos seus olhos e que ouçamos a orientação divina e sejamos tremendamente obedientes. Eu creio que o maior empecilho para Deus estender a sua mão e nos livrar
seja do que for. É a nossa dureza de coração. Aconteceu um fato, não me conformo com ele, e eu fico tão fixado nesse fato. Eu impeço que Deus mude a minha história. Precisamos olhar para a Bíblia. Deus sempre tem um novo recomeço. Se você percebe, por exemplo, a história de Jó, ele era um homem fiel. Jó não blasfemava contra Deus. Mas o texto diz que, apesar de tudo isso, Jó sofreu como ninguém sofreu. E a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó. Sabe quando? Quando Jó tirou o foco do seu sofrimento e diz assim: Deus mudou a história de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Interessante isso. Onde é que está o seu foco? No que aconteceu com você? Você se decepcionou, ficou frustrado, está vivendo disso, se alimentando disso? Irmão, para aí, irmão, calma. Não se alimente desse tipo de coisa, olhe para o Senhor. Busque o Senhor, dependa do Senhor. Saiba que a vida é muito mais do que esses momentos de dificuldade, esses momentos que nos mostram que nós somos incapazes, esses momentos que nós não queremos viver. A vida é mais do que isso. Olhemos para o Senhor. Sabe por quê? Porque é do Senhor que vem o livramento diante das decepções da vida.